Fala pessoal, muito bem-vindo a essa série de vídeos especial que eu, Rafa e um convidado que vai chegar daqui a pouco, não hoje, para falar de como eu invisto em 2024. Do meu lado está aqui o nosso economista da casa, Rafael Pérez. Fala Rafa, beleza? Fala tudo certo, fala pessoal. E esse primeiro vídeo falaremos de cenário internacional. Quais são os principais riscos que nós vemos pela frente? E no vídeo seguinte falaremos de economia brasileira e para finalizar vou trazer o Vinícius Romano, nosso head renda fixa, em que eu e ele iremos conversar um pouquinho sobre juros e renda fixa. Mas, para não dar muitos spoilers, vamos para o tema principal. Cenário internacional. Rafa, quais são os principais riscos que você enxerga que todo investidor e investidora tem que ficar ligado? Vamos aqui por partes. Qual que você acha que é o principal para a gente começar aqui o papo? Acho que o principal, Sung, é a política monetária, né? Eu acho que 2023 foi um ano que esse tema esteve muito presente nas discussões e 2024 com certeza isso vai continuar. Em 2023, o que a gente viu? Os bancos centrais aumentando a taxa de juros, chegando no pico aí dos principais bancos centrais, Fed, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra. E aí, ano que vem, a grande discussão é, ok, esses bancos centrais chegaram ali até o pico, né, de alta taxa de juros, e ano que vem, a grande discussão é, quando que vai começar a cortar juros? Eu acho que essa vai ser a grande discussão que deve permear e que a gente vai acompanhar aqui. E aí, acho que para começar, né, acho que o Banco Central dos Estados Unidos, que você acompanha mais de perto, e aí quais seriam as suas expectativas em relação ao Banco Central? A economia norte-americana também tem um peso bastante relevante para a gente entender esse movimento, mas como é que você tem visto essa questão? Eu acho que o que a gente vai precisar entender realmente é uma complementariedade dos dados. A gente vai precisar continuar vendo que os dados de atividade, mercado de trabalho e inflação sejam benignos para a autoridade monetária, o FED, estar seguro de falar, ó, pessoal, aqui a gente já está bem já posicionado, os juros pararam de subir, só que como a economia demora um pouco para reagir a, por exemplo, alta de juros e crédito, consumo, atividade econômica, o Banco Central ele não pode simplesmente falar, ó, acho que está ok, vou descer, saiu um dado de inflação ontem, foi positivo, então vou cair. Não é muito bem assim. O Banco Central ele tem que estar muito convicto de que ele comece a cortar juros, não comece a ter efeitos negativos sobre a economia. Já pensou se ele abaixa os juros e a inflação começa a disparar? E ele vai ter que parar e voltar a subir de novo. Isso vai gerar um problemão e o mercado vai ficar totalmente volátil, estressado. Então, pela parcimônia e também pela cautela, o Banco Central norte-americano, em 2024, nesse início do ano, deve falar, olha, vamos continuar vendo os dados, precisamos de mais um pouco, a batalha contra a inflação não está totalmente vencida. Quando a gente vê que a inflação estiver convergindo mais perto para a meta de 2%, que é a meta de longo prazo, as expectativas ancoradas, a atividade econômica, que a gente pode até entrar mais para frente, mas acho que é basicamente, eu até vou já me adiantar, que ela deve fazer um pouso suave, assim, ela está desacelerando, mas não vai ser aquela recessão, desaceleração tão grave, acho que vai ser um pouso tranquilo. Se tudo caminhar bem, o Banco Central vai falar, olha, todos os tijolos dessa casa estão montados, começar a cortar juros vai ser positivo, ao meu ver, que deve acontecer lá no segundo trimestre de 24. Eu acho que é essa a perspectiva. Só que não é que cortar juros, acho que tem dois fenômenos, dois efeitos, né? Cortar juros não vai melhorar a atividade de primeira vez. Né? Não, demora um tempo para isso afetar a economia real na ponta, para a pessoa começar a tomar crédito. Mas para os mercados, só a expectativa de que comece o ciclo de queda, eu acho que já vai trazer gatilhos importantes, tá? E aí isso pode destravar um fluxo grande de capital. Em novembro de 2023, a gente já vê uma expectativa do mercado de um fim do ciclo, porque os dados vieram bons, e a gente viu um fluxo financeiro para outros países. Só no Brasil entrou 18 bilhões de dólares de capital, só de um desestresse que houve, por exemplo, no mercado de títulos norte-americanos, de um possível fim do ciclo de juros. Então, um gatilho importante para os mercados. Esse acho que é um dos principais riscos que a gente tem que estar monitorado, né? Mas aí eu queria só falar de outro ponto importante que poucas pessoas estão falando, Rafa, e aí prestem muita atenção, pessoal. 24, que aí você escreveu sobre que teremos uma dissipação de choques,
podemos entrar num novo movimento, talvez, dos bancos centrais, de um sincronismo nas quedas de juros. É claro, um pode cortar em março, em maio, outro no final do ano, mas a gente pode ver uma tendência de Fed cortar juros, Banco Central Europeu cortar juros. Claro, isso, de novo, defasados. E o Brasil pode se beneficiar porque já está cortando juros. Então, o sincronismo lá do cenário externo pode ser benéfico para o Brasil também. Então, assim, vai ser interessante a gente olhar a política monetária aí dos países em 2024. Né? Perfeito. Acho que o que aconteceu muito no mundo nos últimos anos é os bancos centrais ficando mais cautelosos depois de uma série de choques que a gente viu no economia global. Então, os bancos centrais com muito mais cautela na hora de cortar juros. Só que quando vier esse corte de juros, muito provavelmente, como você bem falou, ele vai ser quase que sincronizado, porque eles aumentaram os juros quase sincronizados. A inflação já começa a caminhar mais próximo da meta, obviamente que existe, né, um processo até lá, mas as perspectivas começam a ser um pouco melhores. Né? E aí, isso aí, então, faz com que os bancos centrais se sintam mais confortáveis lá para frente, isso vai demorar um pouco mais, se sintam mais confortáveis em cortar a taxa de juros. Isso aí poderia destravar os mercados, né, trazer um pouco mais de otimismo, pelo menos, porque esse foi um ano difícil. Né? Por mais que a gente tenha visto os mercados ter um desempenho bom esse ano, a gente pelo menos viu a inflação sendo melhor controlada, mesmo assim foi um ano bastante desafiador. Né? Por exemplo, a gente teve riscos geopolíticos, né? A gente teve continuidade da guerra na Ucrânia, a gente teve agora o conflito recentemente ali na Palestina. E esse, inclusive, né, vou até trazer já para a discussão, é um risco que a gente continua mapeando para o ano que vem. Né? Então, para o ano que vem, qual que é um risco? A gente chama dos riscos geopolíticos. São escaladas, né, escalonamentos dos conflitos, né, apesar de a gente ver com baixa probabilidade, por exemplo, no caso da Ucrânia e da Rússia, né, você tem um certo equilíbrio ali no conflito. A gente não vê um escalonamento, mas a gente precisa estar monitorando, né, porque isso pode afetar mercados de commodities, ainda mais que a região ela é uma exportadora né, a Rússia é exportadora de petróleo e aquela região ali ser importante também para o mercado de grãos. Então, é sempre bom estar monitorando. Além disso, a gente tem o conflito na Palestina, e aí esse é um conflito também importante da gente estar de olho, porque se ele escalonar, né, para outras regiões, apesar de a gente também ver com baixa probabilidade, mas caso haja escalonamento, poderia afetar países produtores com bastante relevância no mercado internacional, como Irã, Arábia Saudita. Produtora de petróleo. Produtora de petróleo, exatamente. Então é uma região bastante importante na produção de petróleo ali, o Oriente Médio. Qualquer instabilidade ali acaba trazendo incertezas para o mercado internacional, então por isso que é um risco que a gente está monitorando. E tem do Taiwan, né? Exato. E aí esses são os dois conflitos que estão acontecendo no momento, então dois possíveis conflitos que a gente também monitora. Primeiro, China e Taiwan, que esse aí já tem um tempo que existe aí certas tensões ali na região, né, por uma possível um conflito ou algo, né, desse tipo. Então é sempre bom a gente estar monitorando. E recentemente, ali outro possível conflito que é entre Venezuela e Guiana, ali na região, uma região produtora aí importante, se eu não me engano, é Equecibo. Eu também não sei o nome exatamente, é um nome meio complicado, mas é uma região que pode trazer instabilidade aqui para a nossa fronteira, né, para a nossa região, e também é um risco que é importante da gente dar uma atenção. Então, acho que esses seriam os riscos geopolíticos mais relevantes para a gente estar de olho. Só para ressaltar, pessoal, e aí a gente está gravando agora no início de dezembro, tá? Então, às vezes pode ficar temporal e aí importante questões geopolíticas, né? Esse disclaimer é importante. Por quê? A gente gravou um vídeo, eu, Rafa e um cientista político sobre guerra na Ucrânia, possível guerra na Ucrânia. Em fevereiro de 2022. E daí 3 dias depois já estourou a guerra e a gente teve que gravar, assim, é muito rápido essas questões políticas, tá? Mas aqui, fique de olho caso isso não tenha ocorrido. Um outro tema, Rafa, que você também escreveu, e a gente olha muito as projeções do FMI para o crescimento mundial. A gente sabe que com juros elevados, Europa, por exemplo, tem sofrido com uma atividade econômica em desaceleração. No terceiro trimestre de 23, a Alemanha decresceu 0,1%, não é? Na variação trimestral. Então a gente tem que estar vendo uma desaceleração da economia com juros elevados até cair. A gente deve crescer menos no ano que vem, é isso, Rafa? Se a gente olhar hoje as projeções do FMI e também da OCDE, a tendência é que a gente cresça um pouco menos ano que vem. Não é muito, mas é uma tendência de melhor crescimento por conta basicamente de 2 países. Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele surpreendeu em 2023, então ele cresceu bem mais do que se esperava.
E ano que vem a gente acredita que tudo isso que a gente falou de política monetária, efeitos acumulados da política monetária sobre a atividade, então crédito ficando mais caro, né, desacelerando a economia, aí a tendência é que em 2024 os Estados Unidos cresça menos. E como os Estados Unidos têm um peso muito relevante na economia global, o mundo também acaba crescendo menos. E o outro país que também vai contribuir para isso é a China. A China ela vai crescer provavelmente esse ano algo próximo de 5%, que é a meta do governo, mas para o ano que vem deve crescer bem, não bem menos, mas deve crescer menos, algo como entre 4% e 4,5%. Então, se os dois principais países do mundo estão crescendo menos, a tendência é que o mundo também cresça menos. Tá? O Brasil também deve crescer menos, mas o ponto acho que principal é Estados Unidos e China crescendo menos. E aí, muito por conta, no caso dos Estados Unidos, política monetária restritiva, crédito mais caro e atividades acelerando, e no caso da China é muito mais uma recuperação que tem sido mais fraca do que se esperava. Então a gente tem uma crise imobiliária na China, e isso acaba afetando muito a economia, porque o setor imobiliário tem um peso muito relevante para a economia chinesa. Então se esse setor está em crise, a economia chinesa cresce menos. Outras questões ligadas o mundo crescendo menos, exportações da China crescem menos, isso também tem um peso relevante, acaba fazendo com que a China cresça menos. A China está numa mudança de estratégia de crescimento, ou seja, está numa mudança de rota da economia, em que ela quer depender menos de exportações, do setor imobiliário, e depender mais do mercado interno, do consumo. Então essas mudanças acabam trazendo, né, alterações também, crescimento, né, até a economia, né, normalizar, e se equilibrando, né? E, de fato, a China também está ficando uma economia muito grande. Então é natural que ela cresça menos também ao longo do tempo. Querendo ou não, a China é a segunda maior economia do mundo, vai crescer quase 5%, os Estados Unidos vai crescer 2%. Né? Então, a China ela tem ainda taxas de crescimento relativamente altas. Não vão ser o que foi no passado, que era 7%, 2%, mas ainda vai crescer de forma relevante. Mas o ponto é que esses dois países vão crescer menos ano que vem e isso se traduzir num crescimento global menor. Mas aqui, assim, a tendência é que cresça 3% esse ano e 2,9%, 2,8%. Então não é uma diferença grande. Mas é uma pequena desaceleração, pelo menos na margem. Né? Não vai continuar crescendo mais ano que vem, vai crescer um pouco menos. Se a China cresce menos, o mundo cresce menos e isso também impacta o Brasil. Mas o Brasil, Rafa, acho que tem um ponto importante, ele em 2023 continua tendo uma das balanças comerciais mais robustas e batendo recordes por conta do mercado de commodities. A gente é um grande produtor de alimentos, a parte de minério, petróleo, e o Brasil está se beneficiando desse movimento, tanto em volume quanto em preços. Você que acompanha mais perto, de forma rápida, aqui para a gente terminar nosso vídeo, os commodities vão ser benéficas ainda para o investidor no ano que vem? Essa acho que é uma grande pergunta, é uma pergunta importante, até porque commodities foi o que salvou muito o Brasil nos últimos tempos. Então, pensando basicamente aí, vamos pensar basicamente em petróleo. Petróleo, a tendência é que os preços caminhem mais ou menos no atual patamar, a gente está ali no patamar de $80, chegou ali em setembro em $100, aí por conta de uma série de instabilidades no mercado internacional, cortes de produção de produtores importantes, mas a tendência é que caminhe ali em $80, continue mais ou menos esses patamares, o mercado está bastante equilibrado, né? Então, tendência que continue. Pensando agora em minério de ferro, que é outro item bastante importante aqui no Brasil, a tendência é que também continue, não caia tanto, pelo menos no ano que vem, né? Agora está em $130. Tendência é que para o ano que vem haja uma queda, mas não seja uma queda relevante, porque o mercado também ainda é bastante equilibrado, né? A oferta e a demanda desse mercado ainda é bastante equilibrado. Então a tendência é que não haja uma queda relevante a ponto de chegar ao que era, por exemplo, no patamares pré-pandemia, que o minério estava ali $50, $70. E por fim, pensando em insumos agrícolas, basicamente grãos, né? Milho, soja, esses são insumos que vêm caindo de forma mais relevante nos últimos tempos. O Brasil contribuiu muito para isso, porque a produção brasileira foi muito alta, o Brasil é um dos principais produtores, então a oferta global aumentou muito e a demanda não acompanhou. Então os preços foram caindo, né, nos últimos meses. Mas a tendência é que não haja mais quedas tão relevantes, aí se estabilizando mais os patamares atuais, inclusive a soja teve uma alta de preço recentemente, e o milho ele tem se estabilizado mais, né? Mas o ponto aqui, eu acho que a gente teve uma queda relevante ao longo desse ano, mas para o ano que vem, não acredito que haja mais uma queda tão forte como teve esse ano, porque os mercados tendem aí a ficar um pouco mais equilibrados, né? Vai depender muito aí de como vai ser o comportamento da produção brasileira e do El Niño, que eu acho que é um ponto relevante também para entender 2024, mas não vejo aí grandes quedas, né, do como foi aí em 2023.
Para resumir, acho que em 2 pontos principais, tudo que a gente falou, acho que 24 foi um ano importante, ou vai ser um ano importante, porque se tudo correr como está até agora, teremos a dissipação, a contínua dissipação dos choques sobre o mercado de alimentos, sobre as cadeias produtivas, já houve uma reorganização, os choques inflacionários, a inflação já está mais controlada, a gente já vê no futuro uma possível queda de juros. Você bem trouxe um equilíbrio ali entre oferta e demanda, então esperamos que 2024 seja um ano um pouquinho mais estável depois de alguns anos aí de bastante choques pela economia. E você, só para finalizar aqui o vídeo, é o El Niño. Pode ser que se tornar um super El Niño, tiver um super aquecimento da temperatura do mundo, isso pode afetar um pouquinho a produção agrícola, atrasar alguns plantios, gerar um certo desequilíbrio e afetar os preços e, consequentemente, afetar os preços dos alimentos do supermercado, e aí vai ser um pouquinho mais chato para o Banco Central baixar juros. Mas, por enquanto, o cenário está controlado, não temos a perspectiva, por enquanto, que o El Niño gere um impacto tão grande, mas a gente segue monitorando. Pessoal, se você gostou do nosso papo, dê um like, dê sugestões nos comentários, e se você quiser ficar ligado com as melhores informações para não cair em vieses e tomar decisões erradas, assine a Suno Premium, ou Internacional, ou Small Caps, onde você vai ter acesso aos nossos relatórios de macroeconomia e poder acompanhar tudo de perto a evolução desse cenário todo que a gente tratou nesse vídeo. Se você não é assinante, temos um recado especial para você. Por R$1, dá R$1, Rafa, isso aí é... Uns centavos por dia, né? Por 15 dias você vai ter acesso a Suno Premium e conhecer mais um pouquinho do que a gente escreve. Lembrando, pessoal, a gente está conversando aqui com as informações de hoje. Pode ser que amanhã mude tudo. E para você entender o que está acontecendo nos mercados, assine a Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida. Ela está por R$1 por 15 dias. Siga a gente nas redes sociais e fique para o próximo vídeo, onde falaremos sobre a economia brasileira. Até mais!